Bom, e agora a gente vai falar sobre saúde. O uso de canetas emagrecedoras se tornou um fenômeno, que vai muito além de questões médicas. Nas redes sociais, celebridades, influenciadores exibem transformações corporais rápidas, enquanto cresce até mesmo a circulação clandestina desses medicamentos, que originalmente foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes tipo 2. Bom, e a facilidade de acesso e a pressão estética criaram um ambiente propício ao uso indiscriminado, perigoso e muitas vezes sem supervisão médica. Bom, e para analisar essa situação, nós vamos conversar agora com a nutricionista Jaqueline Lagares, que vai e já aparece, na verdade, aqui na nossa tela para conversar de forma remota com a gente. Olá, muito obrigada pela sua presença. Peço que para a gente começar, a senhora se descreva fisicamente para o nosso público cego de baixa visão. Boa tarde, eu sou uma mulher branca, cabelo e olhos castanhos escuros e eu estou com o cabelo amarrado e roupa preta. Bom, Jaqueline, para a gente começar falando desse assunto que tomou o Brasil, principalmente agora nesse último ano, muita gente está recorrendo a essas canetas para emagrecer, mas é importante que essas pessoas sigam orientações médicas, que elas tomem cuidado, porque se é um medicamento, ele pode ter efeitos colaterais, é importante destacar isso. Exatamente. Boa tarde, Camila. Tudo bem? Exatamente. É um medicamento eficaz, As canetas, elas têm um efeito positivo muito bom, com resultados bons e tem ajudado bastante pessoas, tanto com doenças como diabetes, quanto com pacientes que têm obesidade, que esse é o motivo, desse medicamento estar no mercado e ter tanto estudo. O problema desse medicamento é que ele saiu de um ambiente médico, para um senso comum. Então, as pessoas estão utilizando como algo que resolve ali para fins estéticos. Então, peso, às vezes uma perda de peso desnecessária, A gente tem visto muito consumo, o uso, pessoas que já estão magras, mas buscam ali meta de peso. Então, esses fins estéticos é que criam um alerta, em relação a cuidados com o uso dessas canetinhas. Bom, e como a gente destacou, e a senhora também, o uso inicial era para o diabetes tipo 2, Mas foi percebido que esse medicamento reduzia, o apetite, as pessoas acabavam emagrecendo e hoje ele também é usado para tratamento de obesidade. E é importante a gente destacar que muitas pessoas não são obesas e estão usando essa medicação, Quais os riscos que essas pessoas, a gente sabe que todo medicamento tem risco, mas quando a gente é aconselhado a tomar um medicamento, o médico faz uma avaliação que os benefícios são maiores, Em casos de pessoas já magras que usam essa caneta, elas têm um risco aumentado de problema? Sim, mesmo pacientes que têm um peso maior, que estão em algum grau de obesidade, quando utilizam esse medicamento sem o acompanhamento médico, sem uma orientação adequada, o risco é maior, por exemplo, em relação à perda de massa magra. Porque quando você tem emagrecimento rápido, você não perde só gordura, você perde massa magra, você perde líquidos e gordura corporal, chegando aí até 50% ou 60% do peso perdido ser de massa magra. E onde está o risco nisso? A massa magra, ela é nossa estrutura, principalmente em relação à imunidade. Então, é protetor ósseo, protetor articular, protetor do nosso sistema imune. Quando você tem uma perda tão rápida de peso e tendo um maior volume de massa magra, você aumenta o risco de perder a imunidade, reduzir a capacidade do seu corpo se recuperar de viroses ou problemas mais graves, e você também aumenta o risco de problemas como osteoporose, porque você deixa a estrutura óssea mais fragilizada, e problemas articulares. Então, o acompanhamento médico é importante, e dentro desse tempo de acompanhamento, a mudança de hábito, porque você precisa, o medicamento vai te ajudar a emagrecer, mas se manter magro e poupando massa magra, emagrecendo de forma saudável, isso vai ser devido aos hábitos. Então, você vai precisar aprender aí como se alimentar melhor, cuidar de algumas coisas como sono, hidratação, estilo de vida no geral. Bom, para a gente finalizar, Jaqueline,
É importante também a gente falar sobre os cuidados que as pessoas têm que ter, né, na busca por esse corpo, que muitas vezes é irreal, que a gente vê na influenciadora ou no influenciador das redes sociais, que vive para aquilo, né, que se dedica a atividades físicas, dietas, acompanhamentos de uma forma que a maior parte de nós não conseguimos fazer, né? E que as pessoas têm que avaliar até que ponto é interessante continuar um processo de emagrecimento ou entrar num processo de emagrecimento para não perder a saúde. Exatamente. Então, sempre fazer um acompanhamento, né, com médicos, profissionais qualificados. O médico vai ajudar no uso da canetinha, vai instruir a forma correta, a evolução das doses, né? E o profissional nutricionista, por exemplo, vai te ajudar com os hábitos, para você se manter magro. E também acompanhando a perda de peso exclusiva de gordura, para que você tenha uma perda de peso de forma correta, ajudando também o paciente a se ver, né? Então, por isso que quando você tem um acompanhamento, quando você olha ali a sua composição, gordura, hidratação, analisa exames, o profissional vai te mostrando onde está bom, o que precisa melhorar, o que precisa repor, a partir de que momento que está se tornando um risco. Então, quando você tem pessoas te orientando, fica mais fácil. E fica até mais fácil para te mostrar a sua evolução. Porque as pessoas no processo, elas perdem também aquela noção de onde elas estavam e onde elas estão chegando. E muitas vezes não vendo o quanto já evoluíram, né? Elas não conseguem enxergar o quanto elas perderam de peso, já estão com peso adequado, o tempo todo orientando o paciente e mostrando para ele essa evolução, para que ele não tenha essa distorção, né, da imagem e não perca a saúde. A gente acabou de conversar com a nutricionista Jaqueline Lagares. Ficam então as dicas e as orientações dela. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Obrigada, boa tarde.